Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma imensa satisfação, uma imensa felicidade de estar aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos comentar um pouco sobre essa aula tão rica e tão preciosa. Hoje falaremos da lição de número 12, que tem por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Essa lição estará sendo estudada neste domingo, dia 17 de dezembro de 2023. Nosso texto principal se encontra no Salmo de número 49, no versículo de número 15, que diz: Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Quando nós olhamos para os objetivos dessa lição, os objetivos que iremos comentar de maneira rápida, o primeiro deles é destacar as teorias a respeito da ressurreição, saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus, e o terceiro, compreender a natureza da ressurreição de Jesus. Então, quando olhamos para o primeiro tópico, que nós vemos o primeiro objetivo, vamos destacar as teorias a respeito da ressurreição de Jesus. Quando olhamos para o que o comentarista fala no primeiro tópico, o comentarista fala de alguns homens, alguns filósofos, teólogos, até pessoas ligadas ao iluminismo, relacionadas à ressurreição de Jesus. Então, pessoas que pensavam, são baseadas no racionalismo, no existencialismo e no iluminismo. Então, lembrando que são pensamentos formulados em heresias, que são contra a palavra de Deus. Mas vamos ver o que cada um desses homens, eles pensam a respeito da ressurreição de Cristo. Quando olhamos o primeiro desses homens, aqui o comentarista fala sobre Gottfried Ephraim Lessing. Ele é um filósofo alemão e foi um dos que colocaram em xeque a ressurreição de Cristo, colocaram dúvida na ressurreição de Jesus. Ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Ou seja, ele dizia que a Bíblia tinha que ser interpretada por meio da razão e não por meio da fé. Algo que é contra a palavra de Deus, que entendemos que Hebreus 10:38, o justo ele vive pela fé. Interpretamos a Bíblia não por um racionalismo, por anulando o sobrenatural dela, mas sim entendemos por meio da fé, por meio do Espírito Santo que nos revela. Ele que inspirou e então ele que nos revela. Então entendemos que todas as verdades têm que ser fundamentadas na razão para Lessing. Por isso, entendia que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. E aqui é o ponto, que ele diz que os relatos que há nos evangelhos, o relato da ressurreição que nós vemos nos evangelhos sinóticos, eles não são verídicos, não são históricos. Então, o que isso significa? Eles não são algo que realmente aconteceram, mas sim histórias, sim relatos, fábulas que nunca realmente aconteceram, mas simplesmente foi uma história bonitinha, uma história ali criada que realmente nunca aconteceu. Então, conforme a ótica de Lessing, a ressurreição não passava de um fato que nunca aconteceu, apenas um grande equívoco, uma historinha como qualquer outra. O nosso segundo pensador que o comentarista ele vai falar é sobre David Friedrich Strauss. David Friedrich Strauss, ele é um dos filósofos baseado em alguns filósofos e influenciado pelo iluminismo, que buscava compreender a fé cristã a partir dos pressupostos de que milagres são impossíveis. Ou seja, Friedrich Strauss ele tinha esse pensamento racionalista, existencialista, que nega a parte sobrenatural, que nega a parte do milagre, como nós estudamos na lição de número 9, Benedito de Spinoza, David Hume, esses homens que negam a parte sobrenatural, os milagres, pois eles atacam a ordem imutável da natureza, todos aqueles argumentos que nós já estudamos. Então, David Friedrich Strauss, ele desenvolveu a ideia da ressurreição como um mito, sem a respeito do milagre. Ou seja, para ele a crença na ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma resposta à vida que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorre na fé das pessoas. Ou seja, o que isso significa? Significa que Cristo não ressuscitou de verdade. Ali é uma maneira figurada para Cristo, ele permanece vivo na mente das pessoas, na memória daqueles que andaram com Cristo, não de uma maneira real. Então, os evangelhos, segundo Strauss, ele possui um caráter mítico, um caráter de uma história qualquer, um caráter de mito. Então, podemos, segundo Strauss, comparar a palavra de Deus ao mito da caverna de Platão. Não há nenhuma diferença disso. Quando olhamos para o terceiro homem, um teólogo chamado Rudolf Bultmann, ele é um alemão que entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo.
Para ele é impossível recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas modernas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres apresentados no Novo Testamento. Então, para ele, é impossível nós conciliarmos a ciência e a fé. Para ele é impossível nós crermos na palavra de Deus, crermos no fundamento da palavra de Deus e acreditar nos avanços científicos. Então, ele diz que é impossível recolher ao auxílio da medicina, é impossível recorrer às fontes da medicina e crer ainda em milagres. Ou seja, se o milagre, se você crê nos milagres, você não pode acreditar na medicina. Então você só tem que viver por meio de milagres. Não é assim que funciona. Entendemos que experimentamos milagres por meio da fé. Mas existe a ciência, existem avanços científicos que a nossa vida como cristãos não somos baseados nos avanços científicos, nós somos baseados na palavra de Deus, mas cremos que há avanços científicos, que sim, há a ciência, a biologia, nós cremos na ciência, mas por meio da nossa fundamentação na palavra de Deus, como primordial em nossas vidas, não simplesmente em doutrinas ateístas que negam a existência de Deus, que querem colocar a ciência como acima de tudo. Não, nós cremos na ciência, mas não como fundamental das nossas vidas. A palavra de Deus é a fundamentação da nossa vida. Então, é isso que Rudolf Bultmann ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento. Ou seja, ele diz que a ressurreição, segundo o pensamento dele, deveria ser entendida simplesmente como um mito, uma história, como uma fábula, como os outros pensadores dele, baseados no racionalismo e também no existencialismo. Nós não concordamos com isso porque muitos homens e mulheres ressuscitaram no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. No Novo Testamento vemos que Jesus faz muitos milagres, os apóstolos fazem muitos milagres. Então há essa ressurreição na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Milagres feitos por Jesus, milagres feitos pelos apóstolos, Atos capítulo 9, versículo 36, a ressurreição de Dorcas, por intermédio do apóstolo Pedro, e tantos outros casos. Entretanto, nós sabemos que em todos os casos, exceto na ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas, elas morreram novamente. Ou seja, em João 11, a Bíblia fala que Jesus ressuscita Lázaro, mas Lázaro não está em nosso meio. Lázaro novamente morreu. Então Jesus ressuscita Lázaro, mas Lázaro morreu, desceu à sepultura novamente. Cristo, não. Cristo, ele morreu, como nós sabemos a história, como o relato nos mostra. Cristo morreu e ao terceiro dia Cristo reviveu e está vivo para todo o sempre. Quando olhamos agora para o segundo tópico, no primeiro subtópico, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho e a outra é a sua morte expiatória. Como assim? As duas verdades fundamentais, o comentarista ele explana aqui. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã. Logo, a nossa fé é vã. Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, porque nós cremos que Deus ressuscitou a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé ela é falha, a nossa fé é vã. E por causa disso, no versículo 15, diz que por causa disso nós somos reputados então por falsas testemunhas. Porque nós cremos que Deus ressuscitou a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, então a palavra de Deus é falha, a promessa é falha, e a nossa fé e a nossa pregação também é falha. Então, é tudo falível se Cristo não ressuscitou dos mortos. Nós cremos que Cristo morreu pelas nossas vidas, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós temos essa fé viva e verdadeira. Quando olhamos para o segundo subtópico, fala sobre as evidências dos evangelhos. Podemos ler em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Podemos ler em Marcos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8. Lucas capítulo 24, versículo 1 ao versículo 12. E podemos ler em João capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 10. Quando olhamos para os evangelhos sinóticos, nós temos aqui 4 evangelhos com relatos independentes. O que significa isso? Que esses 4 evangelistas, eles não sentaram juntos e começaram a debater sobre os assuntos e foram escrevendo. Não, cada um escreveu de maneira independente em um tempo diferente da história. E quando olhamos para esses relatos que nós temos hoje, os evangelhos sinóticos, vemos as semelhanças e vemos que é simplesmente improvável que somente essas 4 pessoas tenham sentado e começaram a escrever sobre fatos que realmente nunca ocorreram. Que realmente, quando nós analisamos e estudamos os evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, nós vemos a completude, como eles se completam os seus relatos. Então vemos que realmente há fatos históricos, há
relatos verídicos, que cada um destes relatam e ao todo vemos um relato totalmente histórico, um panorama geral da vida e do ministério de Jesus Cristo. Então, não é diferente da ressurreição. Vemos que cada um desses evangelistas, eles relatam a ressurreição. Vemos que cada um, conforme estudamos bibliologia, o Espírito Santo, ele inspira para escrever a Escritura, mas o Espírito Santo não se apossessa. Ele tomou posse do corpo e começou a escrever no corpo daqueles homens. Não, ele inspirou, Deus usou aqueles homens com seus conhecimentos, com as suas experiências. Deus usou aqueles homens de maneira individual, com as suas capacidades, com as suas faculdades mentais, conforme cada um desses evangelistas. Então, nós cremos nesses relatos, nós cremos que Cristo, ele vive eternamente. Quando olhamos para as evidências circunstanciais, a Bíblia fala, e aqui o comentarista vai falar, que o cerne da mensagem pregada pelos cristãos no primeiro século era a ressurreição. Você acredita que eles usariam uma mentira como o fundamento do seu credo? Ou o comentarista vai fazer outra pergunta muito interessante. Ele vai dizer, será que eles estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? A morrer por uma mentira? Então, essa é a questão. Os discípulos, da mesma maneira, nós não estamos mortos a morrer por uma mentira. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Cremos que a palavra de Deus, olhamos para João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo que a palavra dele, a palavra de Deus que nós temos hoje em nossas mãos é verdade, é verídica. Tudo o que contém nela são fatos históricos que realmente ocorreram, e não simplesmente histórias e fábulas e mitos como qualquer outro. Outro fato circunstancial foram a mudança ali que os discípulos começaram a passar a se reunir ao domingo. É interessante quando olhamos para Êxodo, capítulo 20, versículo 14, quando é a instituição dos 10 mandamentos, vemos ali a guarda do sábado instituída por Deus ao povo de Israel. Entendemos que aqui os discípulos, eles passaram a se reunir em outro dia. E nada é mais complexo do que mudar dias sagrados, pois é um costume enraizado dentro do povo de Israel. Até hoje, o povo de Israel, ele guarda o Shabat. Ele tem ali os 49 preceitos, quando estudamos as leis, a lei mosaica, a tradição dos anciões, há 49 preceitos dentro do dia do Shabat, dentro do dia de sábado, que eles não podem fazer, não há nenhum trabalho. E é isso que dentro do povo de Israel, que há essa mudança. Os discípulos começam a se reunir no domingo, pois Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. E ali, Jesus, os discípulos, quando eles estão ali reunidos, eles começam a se reunir ao primeiro dia da semana, ao domingo. Então esse foi outro fator circunstancial que foi alterado. Outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a mudança de atitude dos discípulos. Após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos. Ou seja, quando Jesus ele morre na cruz, talvez eles pensaram que a obra tinha terminado, talvez eles pensaram que acabou tudo, andamos com o Mestre 3 anos e meio, estamos aqui agora, Cristo morreu e agora estamos sozinhos. Interessante que Cristo aparece para eles em forma corpórea e a sua esperança, a sua fé, ela é revigorada. Então, temos que até eles estavam desiludidos, mas quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, quando eles veem a Cristo ressurreto em forma corpórea, a sua fé é reavivada, a sua fé é alterada para uma fé viva e eficaz no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando olhamos para a natureza da ressurreição de Jesus, diferentemente do que Strauss ele falava, entendemos que a natureza da ressurreição de Jesus não é algo figurado. Cristo não ressuscitou na mente, na convicção das pessoas, na memória daqueles que se lembravam de Cristo, não. Cristo ressuscitou de maneira corpórea. Entendemos quando lemos Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus ele fala, vocês podem tocar nas minhas mãos, vocês podem tocar no meu lado. Então vocês veem que eu tenho um corpo, eu não sou um espírito, eu não estou em forma de espírito, eu estou em forma corpórea. O seu corpo ele foi revivificado. E quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo assevera que toda a fé cristã seria falsa caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corpórea. Como nós já vimos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé ela é vã. Quando olhamos para o relato de Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35, o texto ele nos mostra que o encontro de 2 discípulos tiveram com Jesus
ao caminho de Emaús, depois da sua ressurreição. O texto bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado em uma forma de corpo físico e tangível. João também relata no capítulo 20, no versículo 10 ao versículo 18, a ressurreição do Salvador. A Bíblia fala que nos relatos, nesses evangelhos, nós podemos observar que as pessoas para os quais o Senhor ele apareceu, o viram e chegaram a tocar em seu corpo. Ou seja, não foi somente um delírio, não foi somente um sonho, uma visão, não. Foi algo real e verdadeiro, foi algo físico. As pessoas conseguiram tocar em Jesus. Então, não é simplesmente uma visão ou simplesmente um sonho, mas é algo real e verdadeiro. Quando nós chegamos ao terceiro tópico, vemos a ressurreição de Jesus, que foi uma ressurreição diferente, foi uma ressurreição ímpar. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas nas Escrituras Sagradas, pois ele é o Deus que se fez carne, segundo João capítulo 1, versículo 14. E ele morreu por nossas transgressões, segundo Romanos capítulo 4, 25. E também Paulo vai dizer nesse mesmo versículo, e que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Cristo, ele ressuscita para a nossa justificação, para que fôssemos justificados, como Paulo escreve aos Romanos. Meus irmãos, essa é a lição da aula dessa semana. Espero ter explicado de uma maneira vocês possam ter entendido. Que Deus abençoe, que dê graça, conhecimento a cada professor, que possa deixar o Espírito Santo usar você como um instrumento nas mãos do Senhor para a sua honra e para a sua glória. Cremos que Cristo está ressurreto, está à destra de Deus Pai, como Estevão vê em Atos capítulo 7, versículo 55. E essa glória que Estevão viu é a prova de que Cristo é vivo, Cristo é verdadeiro, e a nossa fé não é uma fé morta, é uma fé viva e eficaz. Deus abençoe você, professor.